Olá, humanos! Nesse canal vamos contar histórias de terror, suspense e nonsense, com sons relaxantes para você ouvir e se arrepiar com os relatos. Não deixe de nos seguir para ajudar na divulgação do canal. Recomendável usar fones de ouvido. Escolha um lugar confortável e vem comigo! Quando falamos de hereditariedade, falamos de certas características que passam de pai para filho, como cor dos olhos, cor da pele, textura dos cabelos, algumas características de temperamento e etc. Mas nunca imaginamos algo que era para ter sido extirpado, ter sido passado assim. Essa história remonta de muitas décadas atrás, quando a medicina ainda estava em dúvida acerca de muitas coisas que temos como simples hoje em dia. Mesmo as que não têm cura, pelo menos sabemos a sua origem e como ela age. Existia um casal no bairro, que eram bastante conhecidos. Ele era o casal mais apaixonado do que se tinha notícia. Seu casamento tomou as páginas do principal jornal da cidade e foi motivo de comemoração por todos no bairro em que moravam. A cerimônia havia sido muito simples. Ele era padeiro, ela costureira. Faziam parte da camada mais pobre da população, mas a simpatia de ambos chamava a atenção. Por isso, a sua união fora tão comemorada. Pessoas de bem merecem se casar com pessoas de bem. Alguns anos se passaram e nada da mulher engravidar, o que trazia uma certa apreensão ao casal. O padeiro, cada dia mais irritado, e a costureira, desanimada, achando que o problema dessa situação era dela. Ela chegou a se consultar com 2 médicos na cidade. Eles disseram que não havia nenhum problema, estava tudo bem. O seu útero poderia abrigar um bebê forte e saudável. Tem certeza, doutor? Ela perguntava. A resposta era afirmativa, e ela voltava um pouco mais aliviada para casa. Conforme a irritação do homem aumentava, um caroço começou a surgir em seu ombro direito. No começo, parecia um grãozinho de arroz. Logo, ele ficou parecendo um caroço de azeitona. Sua esposa pedia que ele visitasse um médico. Com uma mistura de ira e medo, o homem respondia que não era nada demais, que logo aquele caroço iria sumir. Ela não precisava se preocupar. O tempo foi passando. A mulher não engravidava, e o caroço, no ombro do homem, chegou ao tamanho de uma bola de tênis. Estava saliente através da camisa, e as pessoas do bairro começaram a perguntar: "Você precisa visitar um médico, homem. Isso está enorme." O padeiro logo respondia que já tinha ido ao médico, maior mentira, e que logo estaria curado. As pessoas não precisavam se preocupar com ele, mas isso foi afetando o seu trabalho. Primeiro com uma dor bem leve, depois essa dor foi se intensificando, até que seu braço começou a ficar dormente. De noite, ele sentiu o caroço pulsar. Se ele pudesse contar, parecia até encaixar com as batidas do seu coração. Com a dor, veio a insônia e sua irritação aumentou. Sua mulher estava ficando cada dia mais desolada com a situação, até que um dia lhe deu um ultimato. Ou você procura um médico ou eu vou embora para a casa da minha mãe. Está decidido. Sem saída, o homem teve que procurar ajuda médica. Chegando ao consultório, o médico logo disse que não parecia ser nada demais. Casos assim brotavam aos montes no mundo. Uma pequena operação estaria tudo resolvido. O homem voltou para casa com medo. A operação era uma fortuna. Teria que gastar boa parte das suas economias. Estava pensando em comprar um carro e sair vendendo de bairro em bairro, aumentar a sua renda. Carro naquela época era muito caro. Conversou com sua esposa e ela deu o aval. Ele então marcou a cirurgia, e devido à escassez de material e de médicos, ele teria que aguardar pelo menos 1 mês para ser chamado, mesmo pagando por ela. Imagina quem não tinha nenhum centavo, morreria esperando. Conforme os dias foram passando, a dor foi aumentando. O padeiro se empanturrava de remédios. Teve até que baixar as portas da padaria.
Sua mulher abandonou o trabalho na fábrica para cuidar da sua saúde. Agora ele só ficava deitado na cama, com febre e dores violentas. O seu ombro pulsava. Em momentos de delírio, ele imaginava o caroço falando com ele. Quero sangue, quero seu sangue, vou acabar com a sua vida. E ele acordava sobressaltado, suando em bicas e assustado. Pensava no desespero que estava vivendo e queria logo que aquilo tivesse um fim. Um dia antes da cirurgia, ele recebeu a confirmação do hospital. Um homem veio até sua casa trazendo o papel do hospital com autorização. O humor do padeiro naquele dia estava ótimo. O caroço enorme parecia agora uma bola de futebol. Ele estava entendendo que o seu reinado estava chegando ao fim e seria extirpado em breve. Então tratou de sossegar durante o dia, mas não durante a noite. Sua esposa dormia o sono dos justos, enquanto ele suava, tinha pesadelos, sentia o caroço se mexer, esquentar. Estava desmaiado, sentia uma dor incrível no mundo da inconsciência. O caroço começou a esquentar demais. O seu ombro parecia estar pegando fogo. Aos poucos, a pele começou a rasgar e ele gritou, se debateu. Apenas nos sonhos, no mundo real estava quieto, quase como que morto. O caroço parecia ter vida própria, sussurrando palavrões no seu ouvido, o amaldiçoando de todos os nomes. Aos poucos, o caroço começou a sair do seu ombro, ganhou a liberdade. Ele tinha um aspecto horrível. Tinha 2 pequenos tentáculos, alguns tufos de cabelo e 2 dentes. Assim que despencou do ombro do homem, sumiu. Nunca mais fora visto. Pela manhã, o homem acordou e sentiu seu braço bem mais leve. Sua esposa o olhava assustada em posição de reza. Homem, um milagre operou na sua vida. O divino se fez presente. Você é muito abençoado. E o padeiro olhava agora para o seu ombro. Estava do tamanho normal. Ele tocou para se certificar que não era um sonho e que o caroço tinha ido embora. No lugar, um pequeno buraco com sangue coagulado. Ele correu no banheiro e limpou a ferida. Ainda sem acreditar, ele fez um pequeno curativo e foi correndo contar a novidade para o médico. Ele não precisaria mais ser operado. O médico examinou e constatou que realmente o caroço tinha sumido. Mas para isso, ele não tinha respostas. Um verdadeiro milagre. Em tantos anos nessa profissão, nunca vi nada parecido. Meus parabéns. E o homem voltou animado para abrir a padaria e vender como nunca. Ganhou uma nova liberdade sem precisar passar pelos perigos de uma cirurgia. Pouco tempo depois, com a mudança da estação, o verão dando lugar ao outono, meses mais frios à frente, sua esposa começou a passar muito mal. Dias seguidos. Ela, diferente dele, não esperou a situação piorar para visitar um médico, que logo constatou que ela esperava, para a alegria deles, um bebê. O primeiro bebê deles estava a caminho. Novamente eles viraram manchete de jornal do bairro. Estava estampado assim. Foram anos esperando pela gravidez e ela veio. Um filho ou filha para glorificar ainda mais o nosso casal favorito. Seguindo à risca as recomendações e as dietas médicas, a gravidez toda ocorreu de uma forma bem tranquila, tirando os dias em que ela acordava com desejos estranhos, e o padeiro teria que se virar com isso. Transcorreu bem até o dia em que as contrações chegaram. Era o aviso da criança que estava querendo nascer. Correram para chamar a parteira do bairro. Ela era a mulher encarregada da chegada dos bebês. Já havia feito mais de 100 partos na vida. Tinha experiência de sobra. Era uma garantia que o casal mais feliz do bairro não teria nenhum problema. Antes de acontecer é sempre fácil, mas o parto não estava sendo tranquilo. Algo estava dificultando a vinda do bebê. A mulher suava, chorava, gritava. A criança parecia fazer um esforço para não vir ao mundo, parecendo pressentir que algo ruim aconteceria com ela. O padeiro estava trancado em seu quarto, aflito. Não queria ver o sofrimento da esposa. Só ouvia de longe os gritos, rezando para que aquele tormento logo acabasse. A parteira fazia de todo o possível.
Usou todas as técnicas que conhecia e, pouco a pouco, o bebê foi saindo para a vida. Depois de muito lutar, exausta, a mulher conseguiu colocar o bebê no mundo. A parteira tratou de cortar o cordão umbilical e logo notou que o bebê não era normal. Ele tinha nascido com um problema. Ela contou ao pai que lamentou, desolado. Era mais difícil naquela época criar um filho com problema, mas ele acreditava que venceriam também essa dificuldade. Bastava um pouco mais de paciência e conhecimento. A criança cresceu. Nos primeiros anos não saía muito de casa. Sua mãe ficava o tempo todo cuidando para que não faltasse nada para ela. Era uma linda menina e cresceu como uma criança normal. Aprendeu a engatinhar, aprendeu a falar as primeiras palavras, começou a dar os seus primeiros passos, se alimentava bem, não tinha nenhuma restrição. Gostava de comer tudo, até o tão temido alface. Ela adorava. Chegou o tempo de ir na escola. Os pais temiam que com aquela deformidade ela seria alvo das crianças zombarem. A criança nasceu corcunda, mas fazia praticamente todas as coisas das crianças normais. Mas chegando na escola, logo virou alvo de piadas e brincadeiras de mau gosto. A escola estava sendo uma parte difícil e angustiante para ela. Voltava para casa chorando quase todos os dias. Não tinha nenhuma amizade, nenhum colega criou coragem para conversar com ela. Com o tempo, acabou se tornando uma criança reclusa. Não queria conversar com os pais. Se pudesse, faltava à escola. Uma menina de poucas palavras, mas aquele ódio foi crescendo no seu coração. A injustiça pode criar ambientes caóticos na cabeça das crianças. A maldade dos seus colegas de sala de aula era perceptível. Elas quase sempre extrapolavam o limite do correto. Certa tarde, quando saía da escola, começou a ouvir uma voz de maldade na sua cabeça. Primeiramente, olhou para todos os lados, procurando a fonte das palavras, mas logo percebeu que vinha do seu cérebro. Algo ali dentro estava ditando palavras e incitando ódio. Disse para ela seguir 3 colegas de escola que estavam indo embora para casa. A menina corcunda obedeceu. Quando a menina chegou perto dos meninos, eles zombaram dela e começaram a proferir uma porção de insultos. Incentivada pela voz na sua cabeça, a menina disse uma porção de palavras de baixo calão para eles, que logo ficaram indignados. Depois, a voz pediu que a menina se afastasse e fosse na direção da represa da cidade. Os meninos vieram atrás, consumindo o dicionário com todas as palavras que eles conheciam como insulto. A menina não estava se importando. Os garotos não perceberam, mas acabaram caindo na armadilha da voz. Eles entraram na mata fechada atrás da menina e seguia chamando eles. Quando já estavam longe o suficiente, a menina deu um grito aterrador, derrubando no chão as crianças. Eles agora sentem um medo subindo pela espinha, tocando bem fundo no seu íntimo. Era tarde para fugirem. Onde antes o sol ainda mandava frestas de luz pela copa das árvores, uma nuvem densa, carregada, escura, tomou conta do lugar, tornando o ambiente ainda mais hostil e perigoso. Eles tentaram gritar. A voz ficou entalada nas suas gargantas. Algo pavoroso estava prestes a acontecer. A menina, estática, a sua corcunda começa a crescer. Ela geme de dor. Algo está querendo sair. Algo está querendo a liberdade. Algo está querendo a vingança. Às costas da menina, algo horrível sai. Com tufos de cabelo e dentes afiados aparecem. A menina cai desmaiada no chão. Os garotos choram diante de tão medonha criatura. A menina acaba não assistindo o desfecho trágico. Ela acorda à beira da floresta densa sem saber de nada. Ela sente que algo está diferente. Percebe que não tem mais a corcunda. Ela coloca a mão e apenas nota um grande rasgo na parte de trás da sua camisa. Mas a corcunda não estava mais lá. Ela dá alguns passos para se certificar disso. Normal. Agora ela não tombava mais para o lado ao andar. Era uma criança perfeita. Por alguns segundos tentou sem sucesso imaginar o que poderia ter acontecido com aqueles garotos idiotas. E aos poucos, tirou esse pensamento da cabeça e voltou para casa. Anos mais tarde,
Pesquisadores do obscuro disseram que o teratoma tinha se apossado de um dos garotos e matado os outros dois. O garoto, tido como possuído, agora balbuciava palavras desconexas em um hospital da cidade. A menina agora era uma mulher e, além de administrar os negócios da família, ainda conseguiu ampliá-los, se tornando uma empresária de sucesso na cidade.